Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial que o universo nos conectou, que a gente vai contar um pouquinho dessa história depois, né? E hoje eu tenho a grata satisfação, então, de finalmente, depois a gente conseguir ajeitar as agendas, estarmos juntas aqui, que é a Jussara Mello, né? Que vai estar contando sobre a sua linda trajetória, milhões de coisas que essa mulher faz, que é inimaginável, né? Mas antes de iniciar, como sempre, convido vocês a curtirem, compartilharem e se inscreverem aqui no canal, quem está chegando pela primeira vez. Colaborarem para a expansão desse canal, que tenta aqui, através dessas conversas e das leituras, trabalhar, fomentar, sensibilizar a arte como promoção da vida, saúde mental e espiritualidade. E, antes de passar para a Jussara, a gente está no... Olha, vocês estão olhando aqui através da janela, né? A gente está num lugar primoroso aqui em Porto Alegre, que é o News, que é no centrinho do Moinho de Vento. No coração. E, gente, no coração. E quem passa por aqui tem que vir conhecer. Eu vou estar colocando também aqui na descrição do nosso vídeo. Mas, Jussara, seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, né? Que já era para ter acontecido. E as agendas não se encontravam, né? Ah, brincando. E a Jussara tem uma trajetória muito bacana, né? A gente se conheceu de uma forma inusitada, eu através de uma janela. As janelas que abrem as portas. Isso, as janelas, né? Enfim. E a Jussara andando na rua, olhando a horta. As alfaces que nos uniram. As alfaces que nos uniram. Isso mesmo, né? Que minha mãe cuida com muito carinho, né, na praia, e a Jussara observando, e eu observando da janela, e a gente cruzou olhares, cruzou conversas, e... Já passaram-se anos. Olha, muito legal, né, Jussara? E eu fico muito feliz de poder estar aqui, porque a partir do momento que a gente se conheceu, realmente muitas oportunidades foram se construindo, assim, né? Exatamente. Eu acho que poder conhecer um pouco da tua trajetória como escritora, contadora de história, né? Uma pessoa que sai fazendo formação aí à torta e à direito, apoio aos municípios. Então, acho que é muito bacana ver esse teu caminho e é inspirador para todo mundo que talvez esteja iniciando, ou pessoa que não esteja iniciando, mas precisa de um gás, sabe? Para poder olhar que vale a pena sim trabalhar com a arte, vale a pena sim trabalhar com a literatura. Então, te sinta à vontade para tu começar por onde tu achares melhor, né? Porque com essa vastidão, né? Enfim. Então, tudo bem? Não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está me assistindo aqui com a Patrícia, mas, de qualquer forma, muito obrigada por nos dar atenção. Eu vou contar um pouco da minha trajetória, né? Porque toda não tem como. Usaria o programa da Patrícia todo. Então, eu há muitos anos, eu sou da área da educação, vim no magistério, mas sempre fui muito empreendedora. Eu, enquanto guria, enquanto estudava no magistério, eu já trabalhava, já tinha uma loja, né, de roupas, depois uma agência de empregos, e enquanto professora, eu nunca fui só professora. Mas aí o tempo foi passando e eu acabei entrando no ramo editorial. E quando meu marido faleceu, eu fiquei com 3 filhos pequenos, 13, 10 e 3 anos. E foi aí que me levou a ter que abrir uma empresa, que eu tenho até hoje. Uma empresa que é a LM Cultural Eventos. Por quê? Porque eu não podia viajar assim como era antes. Eu viajava com as editoras do estado todo, ia para São Paulo. Né? Quem trabalha em editora no ramo tanto pedagógico, enquanto assessora pedagógica ou assessora comercial, a gente viaja muito. Em função de ter que cuidar dos filhos, aí eu tive que abrir uma empresa e trabalhava daí com o CNPJ, que aí
PJ, que eles dizem, né? A pessoa PJ eu fazia dentro de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, com as Paulinas ainda, iniciei lá com as Paulinas, a IBEP, enfim. Mas o tempo foi passando, né? E eu sempre gostei de contar histórias. No meu magistério, inclusive, está aqui o livro, Aconteceu na Escola. Esse livro foi lançado em 2004, eu estava olhando hoje, porque eu tinha 2 livros infantis que estavam na Sulina, que era Ratinho, Raimundo e a Revolta do Leite, que a Sulina faliu, o livro se foi, também nunca consegui. Então, eu fui convidada para colocar neste livro o meu projeto. Esse livro é de motivação, projetos, relatos e histórias. Ó. O organizador Sérgio Vieira Brandão. Obrigada, Sérgio. Foi meu primeiro livro para professor na história. Então, aqui, Patrícia, eram as histórias que... O que eu coloquei aqui, na época, nem existiam os monstrinhos. Aqui está a minha querida amiguinha, né, que não está mais no nosso plano, mas eu a amo. Monstrinhos S.A., eu conto aqui, na verdade, a história de como eu consegui a turma, porque eu recebi, a minha formação foi na São Judas Tadeu, né, no magistério, e aí eu recebi a indicação, né, que eu seria uma pessoa que tinha muito controle sobre as turmas e tal, uma estagiária das melhores, fui estagiar nessa escola, Camila Furtadovos, que está, toda essa história está nesse livro, que me deram a pior turma da escola. Eu passei por isso quando eu fiz estágio no magistério. Eu recebi essa turma, por isso é Monstrinhos S.A., que nem existia ainda Monstrinhos S.A. naqueles anos, né? Por isso que a história é Monstrinhos S.A., porque não tinha esse Monstrinhos S.A. ainda. E aí eu conto um pouco da trajetória, da função, da motivacional, do que eu trabalhei com os alunos. Essa história é muito linda, porque a gente criou uma oração para colocar na parede, e eu fiz um sorteio. Então, tinha 2 meninos que eram terríveis, eu não vou citar o nome deles aí, porque mas está no livro o nome deles. Então, eles brigavam dentro da sala de aula de fazer xixi um no outro, assim. Olha então, eram 2 meninos, e aqui um morava embaixo da ponte, e o outro morava na Cristóvão Colombo. Tinha um padrão de vida melhor, e o outro morava na rua mesmo. Então, eles tinham... E aí, claro, né, me deram aquela turma, e eu logo comecei já fazendo o sorteio dos ajudantes do mês, do ano, passou a ser, né? Porque do semestre que eu iria ficar lá. Adivinha quem foram sorteados, né, para me ajudar? Os 2 meninos, né? O Vinícius e o Diego, eu vou falar o nome que está no livro, não adianta. O Vinícius e o Diego. Mas eles me autorizaram, o pai dos 2 na época, e acabou que ficaram 2 grandes amigos, e eu acompanhei a trajetória deles, isso faz muitos anos, né? E a gente conseguiu, através da motivação, através do ser, trabalhar o humano, a oração. Nós fazíamos a oração que nós criamos. Nós criamos uma oração, depois você pode olhar aí nesse livro. Que legal! Que era a oração que a gente fazia todos os dias, né? Pedindo ao Senhor que não nos deixasse, os colegas... É muito legal a história. Então, aqui é a oração. Olha aqui, a oração foi escolhida. Peço licença para ler. Senhor, dai-nos um ambiente bom para estudar. Fazei com que eu não perturbe o meu colega. Cerra minha língua de toda maldade. Permita que eu não seja egoísta, etc. Por fim, Senhor, dai-me sabedoria para fazer aos meus colegas somente aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. Olha que lindo isso. E a gente foi criando o senso do pertencimento, né? Até hoje eu sempre trabalho isso, o pertencimento. A criança precisa sentir-se pertencente. Então, eles sentiram que eles tinham que fazer a sala de aula. E aí foi onde iniciei essa trajetória, e com muitas histórias. Eu contava muitas histórias para ele. Tudo que eu queria contar era através de metáforas e histórias, né? Aí acabei me tornando uma contadora oficial de histórias, né? Profissional, como eu digo. O meu neto um dia queria saber o que era, porque a vovó era contadora profissional de histórias. Aí eu falei para ele assim, a vovó ganha dinheiro para contar histórias. Eu quero ser um contador profissional de histórias. O Joaquim, hoje, ele é personagem de um livro meu. Que legal. É bacana isso, né, Jussara, porque eu me recordo também com muito carinho da turma que eu fiz estágio, né? É uma coisa que eu não divulgo muito, né? Eu também fiz magistério. Acho que eu não queria falar disso aqui. Eu não sabia. E na época também que eu fiz estágio, que foi uma turma muito difícil, com uma disparidade tremenda de idade, e de alguns que sabiam ler, outros que não sabiam, a gente acaba se colocando num cenário de criação permanente.
né? E eu me recordo disso, assim, que eu acabei sendo uma contadora de histórias, porque eu desenhava no quadro, até hoje. E até hoje eu não. Se alguém me pedir assim, desenha tal coisa, não sei. Mas me deram um desenho para reproduzir, eu reproduzo em qualquer tamanho. E eu fazia aquilo no quadro verde, e eu contava a história mesmo, com tom, né? Enfim. E depois eu acabei perdendo por um tempo isso, porque não sei, acho que aquele momento foi um momento muito difícil, né? E que ao mesmo tempo que criou em mim essa diversidade, que é o que tu está trazendo, de criar mesmo um pertencimento com tantas diferenças dentro daquele grupo, ao mesmo tempo não era bem visto para a escola a qual que eu tinha minha formação de magistério, né? Então, talvez as maiores dificuldades foram os supervisores naquela época que não entendiam que uma criança que não tinha, que andava de pé descalço, né? Eu não podia pedir que ela trouxesse um pincel para pintar com tinta têmpera. Que ela ia pintar com os dedos. E qual o problema de pintar com os dedos? Nenhum, pelo contrário, melhor ainda. Enfim, mas acho que é muito bacana isso, são trajetórias interessantes. É uma trajetória. E aí tudo começou quando, bom, enfim, fui trabalhando, e quando eu fui trabalhar no ramo editorial, aí realmente deixei a escola de lado, porque nessa escola, terminava então o semestre, né, ali em junho, era o meu aniversário, em julho terminava, e os pais me contrataram para continuar aquele ano até o final. A professora, que eu cito o nome dela aí, que era diretora, Yara Regina Santos da Silva, ela dizia, ela foi a que me recepcionou na escola, ficou sempre minha amiga, então, é amiga até hoje. Aí eu cito o nome dela neste livro, e então foi uma coisa muito bacana que os pais fizeram uma festa de aniversário para mim, foi muito legal. Mas então, as histórias vieram daí, né, a contação. Aí, com o tempo, eu fui trabalhar em editora, e as editoras, normalmente, eu fazia a apresentação das obras literárias, né? Então, eu tinha que pegar um livro, digamos, e trabalhar. Em muitas editoras eu trabalhei contando, passando conteúdos mesmo, livro de física, de química, de biologia, ensino médio. Olha! E eu tinha que criar alguma coisa para passar para o professor as partes. Inclusive, teve uma ocasião que eu fui contar a história do livro de geografia, do professor Elian. E o autor do livro sempre estava presente, mas eu fazia aquela parte inicial, motivacional, para os professores, né, e tal. E como eu trabalhava normalmente com todas as, na época, disciplinas, né, hoje componentes curriculares junto, eu lembro que o professor Eliane chegou para mim e disse, tu está falando do meu livro mesmo? E a partir dali ele coloca no livro dele Geografia Lúdica. Olha! Que eu sempre fiz ludicidade com as coisas. Eu sempre acreditei e acredito, né, que o sorriso abre portas, claro, que a gente quer ludicidade. Então, depois eu fiz um trabalho muito grande para uma outra editora do Paraná, com obras literárias também, que um dos livros era Pensar Lúdico, Agir Lúdico e Fazer Lúdico. Eu tomei conta, uso até hoje nos meus materiais, assim, pensar lúdico, agir lúdico e fazer lúdico. Isso para criança não tem outra... Criança, não, para professor, para adulto. Então, todas as palestras que eu faço, e aí acabou que eu pegava os livros, quando fui fazer muita contação de história infantil, quando eu não gostava do final da história, eu mudava, por conta e risco. Que maravilha isso! Aí eu falava assim, eu sempre dizia assim, um contador de história sempre aumenta um ponto, ou diminui, ou muda. E com isso eu criei uma técnica que fazia com que as crianças ficassem impressionadas, que elas queriam ler o final da história. Será que eu contei essa história como ela de fato é, ou não? Porque cada contador pode inventar, criar, e acabou que realmente, quando eu não gostava do final, eu trocava o final da história. Aí quando as crianças ficavam impressionadas quando elas iam ler, né? Mas não é esse final, cada um dá o final que quer para a história. Mas olha que interessante, né? Porque eu acho que tu traz um ponto essencial, Jussara, que é esse criar um lúdico para despertar o desejo, né? Abrir horizontes.
possibilidades que muitas vezes a gente está tão quadrado, encaixotado, que parece que a gente não pode pensar diferente. E a questão da criatividade, ela é essencial para a cognição. Essencial, exatamente. Eu trabalho até hoje, inclusive amanhã estarei ministrando uma oficina de hora do conto em Guaíba. Ministrei uma na semana passada na Casa de Cultura, para alunas do magistério lá de Rio Pardo. Achei, se olhar no meu Instagram, quem me segue aí vê, acho maravilhoso trabalhar e mostrar para essas novas professoras que estão vindo esse lado da literatura, né? Claro. Não só a contação, a mediação, mas esse lado da música, porque eu acabei, de tantas formações que eu tenho, né, iniciando no magistério, só para concluir, assim, letras, literatura, eu fiz psicopedagogia, aí fiz mestrado em educação superior, aí depois eu fiz neuropsicopedagogia clínica e institucional, e numa altura da vida me tornei terapeuta, né, que tu já conhece um pouco da minha história. Aí, com essa neuro, eu fiz o meu TCC, eu defendi a especialização em a plasticidade cerebral e a música. Aí cheguei a Mozart. Essencial, né? Porque a música é onda, né? Então, hertz, onda, nós vamos entrar aí nós vamos entrar numa outra questão. Numa das minhas últimas especializações, que foi especialização em... agora eu esqueci, mas é só em harmonização. Que legal. Especialista vibracional. 2 dias tive imersão agora, esses dias. Especialista vibracional. Porque a gente vibra, a gente carrega, por isso a gente se conectou. A gente é como uma estação de rádio, né? Sim. Vai ali e estaciona o canal. Quanto mais a gente entende sobre isso, a gente entende o porquê que a gente precisa aprender a lidar com as coisas e elevar a nossa energia. A nossa energia, a nossa emoção, Exatamente. A nossa percepção, né? Porque isso, somos estações de rádio que vai sintonizando. Se eu, em algum momento, só vibrar na reclamação, da tristeza, das dificuldades... É o que tu vai atrair, porque é o que tu vibra, é o que tu traz. Exatamente. Puxa ali. Exatamente. E a física tem muito... Inclusive, na própria literatura, hoje, traz muito disso, né? A ciência, a física quântica, né? Em 2020, com a lei da dupla fenda, e por aí vai, como diz o professor Pedro Calabresa, eu sempre digo, siga o Pedro Calabresa, meu professor. E por aí vai, ele fala assim, por aí vai, a gente pega, né? Eu gosto muito dele. Para falar da neurociência, né? E todas essas outras estações aí que vêm, que a leitura está inserida em todas. As pessoas perguntam, mas tu trabalha, Jussara, tu tem um consultório, a gente tem consultório, tem o Ju Espaço Zen. Aí qual é a meditação? Eu falo muito na meditação, porque eu fiz muito curso de meditação, quando na BNCC, porque eu trabalho muito na área da educação, né? Entrou, então, na BNCC traz que as pessoas às vezes têm uma ideia muito errônea da meditação. Eu falo assim, se você pegar um livro e ficar por alguns minutos observando só o desenho, a capa do livro, a imagem do livro, só observando, você já está meditando. A meditação é o foco, né? É o aqui e agora. Isso. E imagina a leitura. A leitura mexe com o nosso sistema neural todo. Então, leitura, hoje eu trabalho muito em centros, por exemplo, como Memória Sim. A leitura, ela é para os mais velhos, que esses livros meus aqui andam todos, é um tratamento cerebral. É como se você rejuvenescesse o cérebro através da leitura. É aquela questão que tu falasse antes da plasticidade, né? Plasticidade, exatamente. A leitura faz a gente se conectar com várias percepções, né? Então faz a gente imaginar, faz a gente refletir, né? Faz a gente muitas vezes quando está ali nessa observação, porque o ato da leitura, da observação, ela vai conectando a uma respiração. Sempre. E essa respiração faz com que a gente esteja conectado neste momento. Não é para lá, não é para cá, é aqui. E aquilo que pode envolver esse momento dentro daquela percepção que a gente está fazendo. Isso é plasticidade. Exatamente, isso é plasticidade cerebral. Né? Então, é essencial, né?
Mas voltando aqui, eu sei que o teu programa fala de livros, Assim, né? ó. De literatura. E tem uma coisa, a gente vai ter que cuidar aqui, porque se depender de nós duas, Nós sabe, vamos entrar, até, olha, nós vamos marcar um só para falar de neurociência física quântica. E aí sim, tá? Aí sim, Aí sim. aí sim. Agora vamos para a literatura, então, só vou dizer um pouquinho. Então, eu tenho muitos livros, às vezes as pessoas não entendem, livros de literatura infantil. Esse aqui é o nosso xodó mais recente, né? A Grande Cenoura. Eu acho que eu fiz uma leitura da parte dele aqui. Não, vou até dar uma procurada aqui, porque eu me lembro que eu fiquei tão encantada por esse livro, que eu acho que eu cheguei, se eu não cheguei, eu me comprometo aqui a ler um trechinho desse livro, mas eu tenho a impressão que eu já li. Este livro, esse é o show. Lembra do Joaquim que eu te falei? Porque esse livro ele é dedicado a todas as crianças e seus avós. Agradecemos aos nossos ancestrais pela sua centelha. Ele é então, muito lindo. Ele é um livro lindo, ele foi pensado, principalmente a imagem dele foi pensada porque a criança recém estava saindo da pandemia, eles estavam só. Então, esse é o Joaquim, de verdade, tá? E esse é o vovô Bugre também, de verdade. Olha só, que legal. E essa história é um reconto, né? É um reconto do grande rabanete, Tatiana Benin, é um reconto russo. Mas a história inicial aqui, ela é verdadeira. Isso aconteceu, que inclusive eu posso recitar essa primeira parte. Ó. Eu recito para as crianças cantando. Ó. Vovô Bugre foi para a horta, não sabia o que plantar. Joaquim teve uma ideia, vovô, vou lhe ajudar. Você planta uma cenoura, que a vovó vai adorar. Ela faz bolo gostoso para a gente degustar. Isso é o que está aqui no início do livro, né? Que legal. Então, depois, assim, isso é uma verdadeira, porque o Joaquim sempre chegava lá no sítio e comia cenoura. Ele sempre adorou comer cenoura. Só que um dia ele estava comendo assim, a cenoura tinha um pedacinho, ele nem falava direito, ele planta cenoura. Ele queria que plantasse aquele pedacinho de cenoura, né? E o vovô olhou para ele e disse: não, mas não se planta cenoura, né? Se planta semente, mas o vovô vai plantar. E aí aconteceu que eles plantaram e tal, e aí veio a ideia, porque eu já tinha recebido o convite para fazer um reconto da Tatiana Belink, mas não sabia qual era o que seria, né? A grande batata, o grande nabo já tinha sido feito pelo Celso Cisto, né? Nosso saudoso Celso Cisto. Então, com a história do Joaquim, acabou saindo a grande cenoura. Muito bacana. E aí entra a Marília na história, que é a doutora Marília Fischner, que é minha parceira de muitos anos, há 20 anos também, mais de 20 anos, a Marília é minha parceira, e a gente se conheceu numa editora, e ela também tem muitos livros premiados, e a gente faz uma parceria, um trio, eu trabalho em trio, né, eu gosto do trio, depois é uma outra história para a gente contar, né, a tríade. E aí a Marília literou bastante, ajudou bastante em literar a história, né, porque a história tem disso, a gente faz, depois tem a literar a história, e hoje a gente conta essa história em todos os lugares, é muito chamada. Inclusive teve municípios como Alvorada, por exemplo, quando eu fui patrona lá em 2023, né, que eu sou patrona em muitos municípios também, eles adotaram, todo município adotou esse livro. Porque eles já tinham, em 2010, eu tinha sido patrona lá, 10 anos depois pode ser novamente, eu fui 13 anos depois, em 2023, passaram-se 10 anos e já fui de novo, em Alvorada. E aí eles já tinham os meus livros todos lá. E aí eles adotaram esse aqui em todo o município. Bacana. Arroio dos Ratos também foi uma cidade que adotou esse livro e fez muito sucesso. Hoje ele saiu ontem pelo correio para ir para Esmeralda, onde serei patrona lá em novembro. Talvez até, isso quando for ao ar, vai estar perto. Então, quem tiver, daqui um pouco pode estar. É 25, 26, se eu não me engano, de novembro. A Feira do Livro de Esmeralda. Que Estão legal, todos convidados. Que bacana. Vem até Esmeralda, vai ter serão 2 dias de Feira do Livro, onde os alunos vão trabalhar também com olha só, um mundo melhor. Só pela imagem você já tem uma ideia, né? O que a gente precisa para se fazer um mundo melhor. Com certeza. Então, são mais de 13 obras infantis, infanto-juvenis. Vamos mostrar então as que eu tenho aqui hoje, tá? Então, o meu primeiro livro infantil foi esse aqui, ó. Que foi adotado, para quem não sabe, tá? Foi adotado em todas as escolas particulares de Porto Alegre. Você procurar nas bibliotecas tem. No Colégio Anchieta, ele ficou 13 anos na lista do colégio.
Que legal. Então, a gente está gravando. Olha aqui. Esse aqui, A Cartola do Velho Mágico, que é um outro livro que também tem todo um processo de criação, juntamente com um médico, né, da geriatra ali, da Encontro de Gerações. Essa é a coleção Encontro de Gerações, Cartola do Velho Mágico. Que lindo esse! É lindo esse livro. E tem outros, tá, gente? A Árvore Falante aqui, que foi muito adotado também, todas as redes marista, adventista, rede romana, porque trabalha a árvore como ela faz um pedido para Deus, né? Ela está triste, aqui ela era feliz e de repente ela está se sentindo assim, e ela tem este... Que legal. Bom, tirando esses aí, a gente tem muitas histórias, gente. Eu consegui algumas aqui, por exemplo, esse aqui, ó. Almas a Bordo, foi um convite lá de Santa Maria, tá, para entrar aqui, são coletâneas. Eu encontrei algumas histórias e histórias de um professor. Já fez uma conversa aqui conosco, acho que entrou ano passado aqui. Nós já fizemos uma conversa com a Denise, que falou da Caposme também. Sim, muito bacana. Muito bacana, um grupo muito legal. Meu eterna gratidão ao convite que elas me fizeram. Inclusive, a gente fez um lançamento na Casa de Cultura Maria Quintana, da qual eu faço parte há muitos anos, né? E este aqui também, Histórias e Histórias de um Professor, um outro convite também que eu recebi para fazer parte do livro. Depois desse tem a Coletânea Cultura, que aqui eu já coloquei um texto, deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Aqui eu já coloquei um texto que era Um Caminho para a Felicidade, No Caminho para a Felicidade. Que eu queria dar origem a um caminho para a plenitude. Olha só. Então, a gente tem aqui uma poesia No Caminho para a Felicidade, e depois que é o desse ano, né? Desse ano. É que estou trabalhando em saúde mental, em todos os lugares. Aí é uma outra questão, né? É um outro programa. Na verdade, a gente tem que ter vários programas, eu acho, né? Eu também acho. Que show! Então, são os convites que aparecem e a gente vai trabalhando. Então, aqui eu já vinha nessa pegada. Por quê? Aí as pessoas perguntam, mas tu era tão famosa no mundo infantil, com os livros, por que tu resolveu escrever livro para adulto? Eu disse, não, eu não resolvi. Eu já escrevia muito esse aqui, Histórias do Professor, mas eu via o professor doente. Eu sentia muita tristeza. Cada vez que eu ia fazer uma palestra motivacional, eu fiz muito, brincando, rindo e aprendendo. Se procurar aí na rede social, vai encontrar muitos municípios, muitos lugares, inclusive Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Ceará, onde mais, fora do país, Misiones, onde fui patrona também, na Argentina. Olha só, que legal. Na Universidade Nacional da Argentina, UNR. Eu fiz muitos trabalhos de formação de professores, né? Motivacional, motivando profissionais para uma educação de qualidade, sempre brincando, rindo e aprendendo. Trabalhava os temas solicitados, mas sempre na pegada motivacional. E aí eu sentia que os professores estavam muito tristes, sabe? Que faltava algo para eles. E muito antes de surgir que agora só se fala em NR1, né? Mas antes de surgir a lei, eu já estava trabalhando isso com os professores. Eu tenho uma palestra, só olhar na minha rede social ali no Instagram, que é Neurociência, Física Quântica e Educação. Qual é a relação disso? Então, eu vinha nessa pegada. Então, eu achei importante escrever para que o professor tivesse acesso. Inclusive, este livro, ele aqui no final, ele traz... Isso aqui são imagens, sabe de onde? Eu cito muito aqui o Lauro Trevisan, Padre Lauro Trevisan, no meu livro. E aqui, eu fui lá, eu tive 2 dias de imersão com ele, lá em Itaara. Ele fez 91 anos agora. Então, essas imagens aqui do livro são de lá. E aí, o que acontece? Eu trabalhei aqui, neste livro, tem um diário de bordo, que é um caminho para a plenitude, onde a gente faz o convite, Aqui daí já tem um trabalho que é desenvolvido por minha pessoa, pela Marília Fischner e pela Marisa Zimmer, que é arte terapeuta, que mora nos Estados Unidos. Mas ela faz para a gente um trabalho muito bacana. Então, esse livro é um convite
para que no próprio livro a gente possa fazer as ações. Aí tem o Diário da Gratidão, aí tem um convite a trabalhar com a meditação, aqui, ó, tá? Ó, Modelando Sonhos, que é um trabalho que a gente faz muito, que é do brincar, que a gente desenvolve isso com os professores, e está aqui no livro, ó. E daí, criando personagens, que a gente vem aqui na primeira lei, a primeira, né, são 7 leis herméticas, que é a lei da mentalização, da visualização, as técnicas. Então, aqui esse livro, na verdade, ele é... E hoje, eu consegui agora ter ele para mandar agora, quando eu dou palestras e cursos, também pode adquirir ele online. Ele está em PDF. Que sim. Bacana. Ainda abre a folhinha, assim, então um PDF muito bonitinho. Fernando Arraia, o nosso editor lá que fez. Que show. Então, quem quiser palestra, é só chamar que a gente depois pode ficar com ele. Ou também um livro físico, em todos os eventos que eu vou tem um livro. O pessoal vai e me acompanha, o pessoal do editor. E eu acho que é muito importante, Jussara, a gente entrar nessa questão também dos sonhos, né? Que a gente precisa estar fomentando e ajudando as pessoas a olhar para isso. Por quê? Se a gente não tem sonhos, o que nos faz seguir em frente? Nada. Qual é o prazer de fazer algo? Isso, exatamente. Se você não tem prazer, você não faz. Isso. Então a gente aprende, inclusive, pelo prazer ou pela dor. Então o prazer é o... E talvez, assim, tenha sido uma consequência de todo o teu processo de trabalho, de trabalhar com crianças, mas nessa interface com os adultos. Então, ao mesmo tempo que talvez, né, tu começasse ali pelas crianças, esse encantamento por pessoas. Encantamento por gente. Por gente. Amo gente. Estou sempre em volta... Tem amigas minhas que dizem, Sara, como tu é agregadora, tu é uma egrégora, porque eu sempre estou, não só na empresa, né, que hoje eu trabalho assim, muitas, a gente faz dentro da LM Cultural, a gente faz formação em municípios, então a gente tem a parte técnica, a parte pedagógica, a parte da feira do livro, então cada um cuida de um setor lá, mas sempre buscando que a pessoa fique bem, que ela respire, que ela relaxe e que ela tenha um trabalho que a permita sonhar. É essencial. Eu acho que quando tu traz esse teu último livro, né, que eu acho que dá um acento na questão da saúde mental, digamos assim, hoje cada vez mais a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa estar conectado com coisas que nos fortaleçam, exato, né? Que nos ajudem assim nos dê uma força para seguir em frente, para superar as dificuldades, né? A razão de estar aqui, isso. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Isso. Sempre faço essa pergunta porque é importante a gente não só levar isso, mas propagar isso, para o maior número de pessoas possível. Então, só para continuar, eu quero mostrar aqui, ó, que tem também livro para adolescentes, tá? Que é o Grande Desafio e a Conquista de um Destino. Esse livro aqui, juntamente com o Fernando Arraia, que é o nosso, hoje, diretor o que faz a criação das obras na editora, ele também é autor de várias obras junto com a gente. Legal. O Grande Desafio, a Conquista do Destino, traz todas as peripécias do adolescente. É um livro de 111 páginas. Tem na Amazon, também pode comprar e fazer a leitura dele. Bacana. Alguns municípios compram e fazem a leitura dele online. E aqui a gente tem também que é o livro da coisas que você precisa planejar urgente, que é a questão financeira para a criança. A criança precisa aprender a valorizar de onde vêm as coisas, onde está o dinheiro, como vou me planejar na vida. Então aqui a ideia é muito bonita, porque vamos planejar um piquenique. E, claro, né, o nosso ilustrador aqui, as ilustrações são em 3D, ele é fantástico, que é o Reta, é um grande ilustrador que ganhou muitos prêmios, que hoje vive no Paraná. Este aqui é pela Mônica Papesco. Quem conhece a Mônica Papesco, uma grande ilustradora, não está também no Brasil hoje, mas este aqui pela Nádia Poltozzi, que a ilustração é muito importante a gente citar. A Nádia Poltozzi da URGS hoje também está em Portugal, né? Porque ela viajou o mundo, e assim por aí vai, né? Esses trabalhos que a gente faz, Patrícia, é muito interessante, porque aqui a gente reúne muitas pessoas. Esse aqui é a Galinha Doroteia,
ela também faz parte, junto com a gente, de um processo de livros de criação literária para crianças. Então, a gente tem parceria assim, para criar, para poder levar o melhor da literatura, né? E hoje a gente tem o projeto Mala de Garupa, que eu esqueci de trazer a Mala de Garupa, né? Como assim, Jussara? Sim, esqueci a mala. Só um pouquinho aqui, Jussara já está escondendo o microfone. Tá escondendo. Porque a Mala de Garupa é um projeto que a gente criou este ano, eu e a Marília. Porque quem não sabe, vou falar um pouquinho da Marília, minha parceira. A Marília, ela é uma grande avaliadora de obras, inclusive da Biblioteca Nacional. Ela foi avaliadora do Prêmio RBS em todas as edições, e ela tem prêmios, tem livros premiados. Ou Era Uma Vez, por exemplo, aconteceu na escola, na editora Saraiva, livros premiados na área de formação de professores. Já escreveu muitas obras para a formação de professores na área de psicologia, né? Que ela é doutora em letras, também psicóloga. Então, nós criamos uma Mala de Garupa literária. A gente fez o lançamento lá na Livraria Paisagem do Bourbon Country. Daí agora a gente já teve aqui no Moinhos, na Livraria Paisagem daqui também. Então, o que é essa mala literária? Essa mala, ela tem livro para toda a família. E enquanto escola, ela tem livros todos selecionados, analisados. A curadoria é da Marília, minha, e de mais alguns mestres da literatura, né? Que a gente fez essa curadoria para quê? Porque muitos municípios hoje não têm direcionamento, porque perderam tudo na enchente, não sabem nem que eles vão pegar. Então, ali a gente sabe que a gente tem da educação infantil ao 5º ano, do 6º ao 9º ano, ensino médio, para a família. Este aqui está na Mala de Garupa também. Então, a gente criou esse projeto, e está, inclusive, os livros do projeto Mala de Garupa tem para vender na Viva Livros, na Viva Educação, Viva Livros ali, que é onde fazem a distribuição dos livros, e a gente faz a formação literária nos municípios, nas escolas onde a gente é chamado. É muito interessante poder contar com essas possibilidades de organização mesmo de um processo, né? Então, daqui a pouco a Mala nos traz a possibilidade para diferentes idades, né, em diferentes contextos, a questão da literatura, que precisamos muito fomentar, estimular, né? É muito necessário tirar a criança das telas. E o livro, com as brincadeiras, com a música, com as técnicas, eu faço muita técnica de contação de história, que é para a criança ficar curiosa. Eu faço ciranda de livros, eles não sabem qual é a história que vai sair do bolsinho do meu avental. Então, assim, isso eu passo muito na formação, porque é importante que eles tenham essa curiosidade. Porque se você não aguçar a curiosidade da criança, ela não se sentir pertencente, aí ela prefere a tela, né, que é muito mais rápido ali. E como é que tu percebe, Jussara, nessa interação com professores, com escolas, né? Como é que tu percebe essa provocação que tu também faz com professores e com as escolas como um todo, no sentido do brincar, no sentido de desconstruir um pouco o olhar sobre a educação e sobre o fazer lá na sala de aula, né? Então, a gente percebe o seguinte, que está sendo, graças a Deus, Patrícia, é muito bem aceita essa nossa proposta. A gente tem um trabalho que a gente passa aí em PowerPoint, que é desconstruir, tá? E descriar a educação, porque a gente sentia assim, o professor estava no século XIX e o aluno no século XXI. Sabe? Muito assim. Por quê? Porque o professor ele vem de uma estrada, de uma coisa. E hoje o mundo anda muito rápido, ele está muito rápido. E com isso, adoeceu muito o professor. Aquele professor que fica lá, naquela perspectiva do século XIX, ele não vai mais conseguir ter o aluno está em outro século. Então a gente tem levado, e está sendo muito bem recebido, essa questão de nós. Mas primeiro você tem que o quê? Trabalhar o professor. Por quê? Porque o professor está adoecido. Primeiro vamos cuidar de quem cuida. Inclusive leva o título de uma das palestras, Cuidando de Quem Cuida. Primeiro eu cuido do professor, eu alinho ele, eu melhoro a saúde mental e física dele, que é uma consequência, aí depois ele vai trabalhar com a criança
no formato. Por isso que a NR1 está sendo muito importante, essa lei. Tem muitos municípios que já estão desenhando esses projetos, o bem-estar do professor. Está sendo muito procurado. Tem, inclusive, um projeto chamado o Chá, que é de um colega, do Fernando Arraia, lá do Paraná, que é para trabalhar isso com os adolescentes, né? Sabe que tu traz um ponto que muitas vezes a gente já conversou aqui no canal, enfim, desse cuidar do cuidador. Não basta dizer tem que fazer. Muito né? pelo contrário. Tu, na verdade, tem que entender o que está por trás daquela dificuldade que está se manifestando ali. O que é? Que tipo de sofrimento é esse? Né? Exatamente. E aí que entram as técnicas integrativas. Claro. Porque hoje, quando eu estou fazendo uma palestra, Patrícia, eu ensino o próprio professor. Ele se autocuidado. Claro. Ou ele se auto-aplica, por exemplo. Ele faz toque nas suas pineal, nas suas glândulas, no timo. Então, de uma maneira brincando, ele aprende técnicas que a gente sabe dos resultados. E a gente tem que aprender mesmo a brincar mais. E quando eu falo assim, o brincar mais, a gente está tão acostumado ao sofrimento, né? Parece que a gente tem que ficar sofrendo. E, na verdade, a gente precisa viver o melhor que a gente pode, né? Da melhor forma possível. Né? Que agora eu vou falar, então, como neuro. É que o nosso cérebro, ele é muito preguiçoso. Ele sempre quer ficar na zona de conforto. E tudo que vem de diferente, ele rejeita. Claro. Primeira coisa, rejeição do diferente. Ele prefere ficar. Então, mesmo que seja no sofrimento, prefiro ficar no sofrimento do que conhecer o novo. Então, eu tenho que fazer este bate. Eu sempre abro as minhas palestras com mente aberta, mente fechada, né? Então, assim, nós vamos ter que fazer algo para que essa mente se abra, desconstruir. Eu sempre falo, desconstruir, descriar toda que é crença limitante que a gente já conhece e já teve, para seguir neste caminho que tu dizes, que é ter e ser mais, né? Ter mais felicidade, ser mais humano. E a gente sabe que o sofrimento vai continuar, mas é o como que a gente lida com ele, que é a grande questão. Como eu olho para o problema, né? Nosso olhar. A gente tem um trabalho, eu e a Marília, muito longo, de muitos anos já, que é um novo olhar sobre as práticas pedagógicas, um novo olhar. Então, esse trabalho, a gente tem um PowerPoint dele acontecendo, né, em muitos lugares, o pessoal se encanta de como nós temos que mudar o nosso olhar, através, claro, práticas, dinâmicas, não é só teoria, porque se eu chegar e só falar, também não tem resultado, né? Que a neurociência ensina, né? Que nós precisamos fazer. Então, eu digo, pense lúdico, faça lúdico e haja lúdico. Perfeito. Pensar, agir e fazer. Estou dentro. Bem, Jussara, eu quero te agradecer. Eu acho que a gente teria milhões de coisas para conversar, né? Eu acho que é admirável a tua trajetória, o teu conhecimento, né? E é muito bacana quando a gente vê o quanto tu gosta de fazer isso. Eu acho que isso faz com que o gostar te leve para tantos lugares, potencialize tantas pessoas, cria possibilidades infinitas de um bem viver. Exato. Aonde tu traz a literatura como um caminho. É como se a literatura fosse abrindo várias outras caixinhas, né? A literatura sendo um caminho para a gente refletir, brincar, desenvolver plasticidade, né? Eu acho que isso é fenomenal, né? E acredito que qualquer pessoa que está nos escutando, nos assistindo, vai inevitavelmente olhar as tuas redes, né? Te procurar, que eu acho que isso é muito, muito bacana, né? Acho que é importante também poder falar um pouquinho, se quiser, um pouco mais sobre, então,
a empresa também, sobre a LM Cultural, que eu acho que é assim, é importante, assim, ó, porque né? a gente percebeu ao longo do caminho, a gente tem empresa há mais de 20 anos, né, Patrícia, que a necessidade, porque assim, os municípios, eles trocam cada 2 anos, às vezes, cada 4, mas de 2 em 2 anos, às vezes, tem municípios que trocam toda a questão do secretário do município. E esse secretário que entra, muitas vezes ele nem é da área da educação, e ele nem tem conhecimento, não sabe sobre uma feira de livro, como funciona. Eu participando, eu lembro que quando eu comecei a montar feiras, a criar o fenômeno, que virou um fenômeno na época, Feira do Livro, foi quando eu fui numa Feira do Livro, tá? Não vou citar o município aqui, até bem próximo, e que eu estava lá para contar histórias para os pequenininhos, lógico. E o meu colega foi contar história para os grandes. Quando eu entrei tinha, assim, 1 milhão de crianças, e era o meu colega que ia contar histórias. E o livro dele era para o ensino médio. E ele não contava história para crianças. E quando ele olhou assim, tinha horrores de criança, tudo de educação infantil, mas horrores, assim, acho que um auditório com 300 crianças dentro, e ele, um escritor que não contava história para crianças. Isso não aconteceu uma vez só. Eu vi em outros lugares também, em escola, isso aconteceu. Então, a Feira do Livro, mas meu Deus, o pessoal que monta, e não tem necessidade, convida um escritor, é o fulano, porque já tem nome, tem que... Mas às vezes aquela pessoa não é para educação infantil. Claro. Então a gente monta uma feira do livro hoje a gente tem todo um portfólio pronto, dá todas as coordenadas. Bom, alunos da educação infantil, primeiro ano, segundo ano, é manhã, é tarde, é tal horário. Então, este é o escritor, esse aqui. Aqui é o outro escritor. Para o professor, vamos dar uma palestra, vamos trabalhar a comunidade. Nós sempre trabalhamos com a comunidade. Nós usamos recursos locais, procuramos buscar tudo que o município tem de recurso local para a gente inserir na Feira do Livro, até para a comunidade se fazer presente. Então, nós ficamos, digamos, nós somos, eu sempre digo, eu sou generalista, mas especialista em várias áreas. A gente é especialista em Feira do Livro. A gente fala assim, palestras, formações, escritores, organização de feiras e eventos literários, sistema de ensino. Hoje a gente sabe que para um município receber verbas do governo, vamos falar assim, antigamente era o contrário. Se o município estava mal, português, matemática, as notas baixas, os índices, aí ganhava dinheiro para levantar. Hoje é o contrário. O município tem que estar com o IDEB dele alto para poder... E hoje, inclusive para o próximo ano, a gente tem muito mais exigências, que aí é um outro programa completo, que daria só para falar de leis e o que está acontecendo na educação. Então, os municípios, eles têm que preparar os alunos para a prova, os SAERs, o SAER, essas provas que tem hoje, as avaliações, né? Para saber quantas anda esse município. Então, existem muitos materiais bons no mercado e muitos materiais ruins no mercado. Muitas formações ruins no mercado e formações boas. Então, a gente é especialista, tem 3, 4... esses aqui, vocês podem escolher, não importa o valor, você tem que olhar primeiro o material, né? Então, a gente se especializou também nesse aspecto de sistema de ensino, de fazer indicação de sistema de ensino, que é o apostilado, que eles chamam, né? Apostilar um município, mas tem a parte das provas também, né? Então, mas a gente tem mais pessoas aqui, né? Tem bastante gente aqui na área técnica, na área comercial. Só estou comentando sobre a empresa, porque se o município, né, quer montar uma escola, inclusive eu quero uma feira diferenciada, eu quero que tenha tudo que tem na Feira do Livro de Guaíba, de Alvorada, que a gente organiza de Guaíba, já há muitos anos já. E ano passado ainda estivemos em Guaíba também organizando, que às vezes não aparece muito a empresa, né? Por quê? Porque os municípios, são eles que estão fazendo, né? Então aparece muito, isso não importa. O importante é que a coisa aconteça, né? Então, e que a gente consiga difundir a questão da literatura, promover, estimular, sensibilizar. A igualdade, a equidade. Isso. A gente trabalha muito hoje com a inclusão. Inclusive, a gente tem cantor, né, inclusivo para colocar nas feiras de livro. Legal. É tudo um projeto bem pensado, né? E trabalhado por muitas mãos. Isso, eu sempre falo assim, eu faço mais a divulgação, né? Eu sou escritora, mas tem muita gente bastante técnica ali para dar suporte a isso, né? E a gente leva nos municípios. A gente leva. Bacana, bacana.
Jussara, as tuas redes, que também vão ficar aqui, mas a Jussara pode estar citando. Procurou, se você digitar Jussara Mello hoje, escritora Jussara Mello, palestrante, escritora Jussara Mello, você encontra N coisa aí, até no Google, mas @Jussara Mello, escritora, é a minha rede social mais atuante na área literária, né? Palestras, formações. E aí tem a LM Cultural Eventos também, que também está inclusa aí. Também é só @LM Cultural Eventos, né? Formações. Muito bom. E aí, Jussara, tu quer ler um pedacinho de algum deles? Olha, são tantas emoções, né? Dá pra... Isso é só um pedacinho. Deixa eu ver, então, uma coisa que eu gosto é o Infinitudes, que é um desejo meu, né? Para quê? Olha só. Eu vou ler aqui. No caminho para a felicidade. Infinitude-se. Você sabe o que significa isso? Infinitude-se. Você não tem. Você tem começo, meio e fim. Você é além disso. Ó. Primeira coisa, pare. Respire. Relaxe. Reflita. Não tema mudanças. Aprenda com elas. Seja flexível. Revise sua vida, suas metas, seus hábitos e valores. Construa amizades, família. Seja você mesmo, não o que o mundo deseja. Não diga sim querendo dizer não. A pessoa mais importante do mundo é você. Ame-se com seus defeitos e qualidades. Viva o presente, o aqui e agora. Passado e futuro são perigosos. Deixe para pensar depois. A vida é como um trem. Sabemos onde entramos. Só não sabemos em que parada iremos desembarcar. Então, seja amigo dos passageiros. Costura uma ótima viagem. Você pode descer na próxima parada. Da vida, nada se leva, a não ser a vida que se leva. Ame mais, ria mais, brinque mais, perdoe mais. Quando a desmotivação se insinuar a chegar, corra, renove-se, replaneje, sonhe, infinitude-se. Este é o texto que está nesse livro. Muito show, muito show. Gratidão mais uma vez, Jussara, gratidão a vocês, gratidão ao Mills, né? A gente teve, assim, um carinho, um acolhimento tremendo. A Betânia abriu esse espaço para a gente aqui. A gente sabe que tem muitos sons, a gente está numa cafeteria, com uma janela aberta, tem uma rua logo ali à frente. Então, é claro, né, que às vezes sons vão acontecer, mas isto não invalida o quanto é especial tudo que a gente conversou aqui. Conteúdo da conversa, né? Exatamente, exatamente. Aquilo que a gente conversou, aquilo que vocês vão estar colocando aqui nos comentários, que eu acho que é importante, né? É importante, para a gente poder também estar respondendo vocês, né? Eu acho que tudo que tu trouxesse aqui dá pano para manga. E muitos outros programas, vocês não acham? E aí, gente, eu também queria dizer para vocês que eu faço parte do programa Cidades Vale a Pena Conhecer, da TV Urbana. E esse programa, eu sempre fazia as entrevistas com o pessoal da educação, para mostrar as coisas boas que são feitas, né, nos municípios na educação, porque as pessoas, pelo nosso formato cerebral, só costumam ver a coisa negativa. Então, a gente olha o outro lado, as coisas positivas que são feitas. E ele vai voltar, só para dizer que ele parou na pandemia, né? Então, o Charles, o Charles é o apresentador, a gente já tem feito reuniões lá com o pessoal e a gente vai estar voltando no mês que vem com esse programa. Que bacana, fico muito feliz. E você que tem um município aí, já convida a gente para mostrar o que você tem de bom no município, para a gente fazer o programa. Então já fica o alerta, porque assim, provavelmente quando estiver indo ao ar, já vai ter iniciado e vocês já podem estar fazendo contato, então, para poder falar pouquinho sobre... Procurar aí no YouTube, Cidades Vale a Pena Conhecer, que aí vocês vão achar os programas já gravados em muitas cidades. Já aqui na descrição. Na descrição. Eu acho que aí pode estar já remetendo. Até para conhecer as lindas cidades do nosso estado, que a gente grava a cidade, mostra. Tem muitas cidades maravilhosas. A Serra, então,
A gente gravou lá, mas vai ver lugares assim fantásticos. Da uva, nos vinhedos, nós gravamos 7 músicas dos vinhedos ali. Olha só. Então é interessante entrar, já olhar os programas passados. Com certeza. Então, pessoal, hoje a gente para por aqui, mas com uma imensa gratidão, né? Por todo esse teu, sabe, acolhimento, do afeto, né? Esse desejo de poder compartilhar as coisas é maravilhoso, Sara. Eu que agradeço, Patrícia. E pessoas como você merecem que a gente, vocês curtam, compartilhem esse programa, porque isso valida, isso leva mais longe a importância daquilo que a gente fala, a importância de pessoas voltadas, preocupadas com a educação de qualidade. Então, é importante que vocês possam curtir e compartilhar esse programa. E nos chamar aí, né? Para fazer falas. As duas juntas vão também. Já pensou as duas juntas? Gente! Já temos projeto em 2 municípios aí. A gente tem, projetinhos aí. Para quem você que não sabe, ela também é psicóloga, né? Pois então. Além de escritora. Ela não sabe, eu vou apresentar ela, ela é escritora, psicóloga, apresentadora. Olha só. Que maravilha. Então tá, isso vocês vão ver por aí. A gente vai estar nas nossas redes, a gente vai contar. Então, que sejamos luz, paz, sabedoria, encantamento e até a próxima. Até a próxima. Gratidão.